E aí, turminha, e aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, ok? Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, ok? Ao último conteúdo, né, do nosso livro, né, que o último capítulo ele está dividido em duas partes, né? O último capítulo do nosso livro vai falar de duas grandes civilizações e de duas civilizações extremamente antigas, ok? Que no caso é a civilização indiana e a outra é a civilização chinesa. Mas hoje o objeto de estudo, o objetivo da nossa aula é a gente estudar um pouco sobre a civilização chinesa, beleza? Então, a civilização indiana quanto a civilização chinesa, a gente também inclui ela nas chamadas civilizações fluviais. Por que civilizações fluviais? Justamente pelo fato que essas civilizações vão surgir e vão se desenvolver às margens de grandes rios. Eu já falei muito isso para vocês em sala de aula, turminha do sexto ano. Por quê? Nós estamos nos primórdios da civilização. Então, a gente sabe que lá no período do Neolítico, ou também chamado de Idade da Pedra Polida, ou também Revolução Neolítica, o homem inventa a agricultura, que foi uma das maiores invenções da humanidade. Então não havia todo esse desenvolvimento no que se refere a técnicas e a tecnologias voltada para a agricultura como temos hoje. Então, esses povos antigos, essas primeiras civilizações, elas vão surgir justamente onde? Nas margens de grandes rios, né? A gente já viu as civilizações fluviais, né, dali do chamado do Crescente Fértil. Agora a gente vai para uma outra parte do continente asiático, onde nós vamos ter também essas civilizações fluviais. E como eu disse para vocês, o foco de hoje é a civilização indiana. Meus amores, foi que eu falei para vocês que por que o estudo dessas civilizações são tão importantes? Justamente pelo fato da a gente precisa conhecer essas civilizações. Isso é muito importante. E uma outra coisa também que eu acho assim espetacular é a gente saber o que nós herdamos do mundo antigo. Ou seja, o que a gente herdou dessas velhas civilizações, dessas antigas civilizações. Beleza? Então, como eu já disse para vocês, e aqui enfatizando de novo, o nosso objetivo de hoje é estudar a civilização indiana. Uma civilização muito mais antiga do que a civilização europeia. E aí a gente vai saber o que foi que o que nós ocidentais e nós que moramos, nós que fazemos parte da civilização brasileira, o que a gente herdou desta antiga civilização. Ok? Então, é interessante quando se fala o termo civilização. Nem todos os povos, eles vão formar civilização. Alguns critérios, ok? E que isso é muito importante que vocês entendam. Há critérios para me poder classificar, para me poder afirmar, dizer que um povo formou ou não civilização. Então, para formar civilização é preciso o quê? É preciso que um determinado povo ele erga uma cidade,
É preciso também que este povo, ele crie uma linguagem escrita, uma religião, um Estado, um governo, arte, política e assim por diante. São os critérios que atestam que um determinado povo formou uma civilização. Beleza? Então, falei sobre isso porque eu acho que isso é importante. Sempre a gente elucidar, sempre a gente lembrar para vocês esses conceitos que eu acho extremamente importante, principalmente quando a gente está estudando o velho mundo, o mundo antigo. Beleza? Então, vamos agora voltar para a civilização, a civilização indiana. Primeiramente aqui nós vamos para os povos do Vale do Indo, ok? Só um momentinho aqui. Pronto. Eu tive que voltar aqui a esse primeiro slide aqui, justamente para me ler apenas para vocês esse último ponto, beleza? Então, a Índia, que é o nosso objeto hoje de estudo, estudar a velha civilização indiana, ela se originou no Vale do Rio Indo, região que atualmente compreende parte do território do Paquistão. Beleza? Então vamos aqui adentrar nessa antiga civilização. Como eu já falei para vocês, as várias civilizações que se desenvolveram, que surgiram e se desenvolveram na velha Mesopotâmia, ela vai se desenvolver às margens do velho Tigre Eufrates. E aqui a civilização indiana, ela vai surgir, vai se desenvolver nas margens do rio Indo, que ainda hoje é um rio sagrado para essa antiga civilização, a civilização indiana, ok? Então, antes da gente, vamos aqui para a chamada civilização arapense. Não se esqueça, meus amores, a civilização arapense. Haviam duas cidades que vão se destacar nesse território onde surgiu a civilização indiana, que era justamente a cidade de Harappa e a cidade de Dharam, certo? Que no mundo antigo já eram consideradas essas duas cidades antigas que vão surgir e vão se desenvolver às margens do rio Indo. Beleza? Elas foram consideradas o quê? Obras-primas de urbanismo da antiguidade do mundo antigo. Beleza? Lá viu o quê? Ruas planejadas e grandes avenidas. Eram verdadeiras fortalezas cercadas por muralhas. Nas cidades ainda viu celeiros, armazéns de colheitas, desculpa o erro, sistema de esgotos e poços artesianos. Isso aqui é bem interessante, gente, falar sobre essa questão de que essas cidades do mundo antigo, elas eram o quê? Elas eram cercadas por muralhas. Isso para quê? Para proteger os habitantes dessas cidades, principalmente contra possíveis invasões. Ou seja, era um meio de defesa, era um meio de proteção que as cidades do mundo antigo, elas erguiam essas grandes muralhas justamente para se defender de possíveis ataques e de possíveis invasões. Beleza? Então, e havia também a construção desses armazéns, justamente porque nós temos, nessa civilização, ela vai se desenvolver às margens de um rio, certo?
ou seja, esses povos da antiguidade, esses povos do mundo antigo, vão utilizar bastante as terras férteis das margens desses rios, justamente para quê? Para a prática da agricultura. Repetindo aqui para vocês, lembrando que nesse contexto histórico estamos aqui no mundo antigo. Não havia ainda todas essas técnicas e tecnologias que hoje, em pleno século XXI, são voltadas e são empregadas na agricultura, justamente visando o quê? Visando uma grande produtividade. Aqui nesse contexto histórico, os povos se fixaram, primeiramente os grupos humanos vão se fixar nas margens desses rios, certo? Justamente para utilizar as terras férteis para a prática da agricultura. Essas primeiro vão formar aldeias e depois vão formar cidades, que é um dos primeiros passos rumo à civilização, foi o que? Foi a formação de cidade. Isso aqui é interessante que vocês observem o seguinte, meus amores, a importância que teve a agricultura, né, no que se refere a esse processo civilizatório da humanidade. Porque o primeiro passo rumo à civilização, ele só vai dar quando o homem ele vai se fixar em um determinado local. Ou seja, quando o homem ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Ou seja, ter um local fixo para poder morar. Então a agricultura, ela foi muito importante nesse sentido. Por quê? Porque ela vai fixar o homem num determinado local. Repetindo aqui para vocês. E é aí que se dá o primeiro passo rumo ao que a gente chama de mundo civilizado. Não se esqueçam que eu falei para vocês do conceito de civilização. Ou seja, para me dizer que um povo formou civilização, é preciso o quê? É preciso aqueles vários pontinhos que eu falei para vocês há bem pouco tempo atrás. Não se esqueçam disso, que isso é muito importante para que vocês compreendam esse conceito, principalmente vocês, galerinha do sexto ano, que a gente estuda o mundo antigo. Nosso foco aqui no sexto ano, principalmente se refere à história, é o mundo antigo, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso objeto, que é justamente os povos que chegaram, que se fixaram no vale do rio Indo e que vão dar origem à civilização indiana, ok? Aqui a gente, falei da questão das muralhas, falei da questão também dos armazéns, que era para justamente guardar o excedente agrícola, ok? Mas havia também uma estrutura comercial, bem organizada devido ao quê? Devido ao solo fértil, favorecendo uma farta produção de frutas e de grãos, como o melão, como o damasco, como a cevada, como o trigo e como o arroz. Beleza? Então aqui a gente pegou o quê? Pegamos principalmente a parte, a parte econômica dessa civilização. Lembrando que estamos no mundo antigo. No mundo antigo, vocês não podem se esquecer do seguinte, que no que se refere à economia, a agricultura e a pecuária são as duas atividades econômicas mais importantes do mundo antigo. Não podem se esquecerem disso, beleza? Então, além da agricultura, certo? Além da pecuária, nós vamos ter também a produção artesanal. O artesanato também é uma atividade econômica importante nesse contexto histórico. Que nós vamos ter, com essa produção artesanal, nós vamos ter a produção de armas.
A produção de armas, porque era muito comum no mundo antigo os povos guerrearem entre si, né? Um povo guerrear com o outro povo. Isso tinha um objetivo. Lembrando uma coisa, que isso eu já falei em sala de aula. A guerra, nesse contexto histórico também, ela tinha uma finalidade totalmente diferente de hoje. Então, quando um povo guerreava com o outro, era para justamente para a obtenção de escravo e também para se apossar dos bens materiais, se apossar principalmente dos gêneros alimentícios de outros povos, beleza? Então, vamos lá. Mas essa civilização arapense, ela entrou em decadência ao ter contato com os árias, que eram povos indo-europeus, que eram provenientes do atual Irã, né? Que a gente já estudou os persas, né? A civilização persa. A civilização persa, ela vai se desenvolver, né, no território do atual Irã. E essa civilização arapense, ela vai entrar em declínio justamente quando? No ano, por volta de 1500 anos antes de Cristo, os árias, eles vão, invadem a região e entram em decadência a civilização arapense. Beleza? Então, aí nós vamos ter o chamado período védico, certo? É nesse período védico em que os árias, né, invadem, né, este determinado local onde se desenvolveu a civilização arapense, nós vamos ter uma divisão da sociedade. A sociedade indiana, né, é nesse período que vai surgir o que a gente chama de uma sociedade dividida, né? Há uma divisão social e nós vamos ter aí o surgimento das chamadas castas, ok? Que é um sistema hereditário em que a profissão do pai ou da mãe, ela é obrigatoriamente herdada pelo filho. Embora no ano de 1940 o governo indiano proibiu esse sistema de castas, mas isso é cultural, né? Ou seja, é um sistema, né, esse modo como a sociedade indiana ela foi estratificada, ela foi dividida, ela foi implementada com o invasor justamente para submeter os povos que habitavam aquela determinada região antes das invasões. Beleza? Então, isso foi para submeter justamente quem? Os povos que habitavam, né? Que habitavam essa região do Vale do Indo, antes, né, dessa invasão pelos árias. Beleza? Pronto. E apesar, como eu já falei para vocês, desse sistema de casta ser proibido, mas isso ainda está presente na civilização indiana, ou seja, na sociedade indiana. Beleza? E aqui nós vamos para os impérios, né? Nessa civilização ela vai formar império. O conceito de império, ele foi muito bem trabalhado aqui com vocês em sala de aula. Então, um determinado estado, ele só vai formar império quando ocorre a expansão territorial e a dominação de povos. Esse é o conceito de império que vocês não podem esquecer. Então, aqui nesse contexto histórico, falando mais uma vez para vocês, estamos no contexto histórico da antiguidade. Império significa dominação de povos e expansão
expansão territorial, ou seja, conquistas de território. E a civilização indiana, se eu afirmo, se eu digo que ela formou império, significa dizer o quê? Que outros povos foram conquistados pelos indianos e ocorreu também a expansão do território indiano. Beleza? Então nós vamos ter aqui dois impérios. Impérios, o Maurya e o Gupta. Isso entre os anos de 321 e 185 antes de Cristo, né? Então, é nesse período que nós vamos ter a primeira unificação do território indiano. É nesse período, né, nesse período imperial em que o budismo ele foi implantado e divulgado pelos imperadores. E o Império Gupta, que é nesse período do Império Gupta que a Índia conheceu a Era de Ouro. E esse período chamado de Era de Ouro foi um período de quê? Um período de paz. E esse período permitiu grande desenvolvimento cultural nas artes, na arquitetura e na literatura. Mas, com as invasões dos hunos, que eram um dos povos bárbaros que ameaçavam o Império Romano, então, com a invasão dos hunos, o Império Gupta ruiu no século VI, e o território voltou a se fragmentar. Ok? Então, agora a gente vai para a parte da cultura. E na cultura aqui, uma parte que eu acho muito importante quando a gente está estudando essas civilizações antigas, para a gente saber o que foi que a gente herdou dessas velhas civilizações. E o nosso foco aqui, no caso, o que a gente herdou da civilização indiana. Beleza? Então, nós vamos ter as chamadas especiarias. Quem não conhece, né, o cravo, a canela, a noz moscada, né, dentre outras especiarias, né, as famosas especiarias das Índias Orientais, beleza? E que vocês vão ver lá no 7º ano que são essas especiarias que irão impulsionar os europeus nas grandes navegações, né, do século XV e do século XVI, porque essas especiarias vão chegar na Europa por meio das cruzadas e essas especiarias vão cair no gosto do europeu. E essas especiarias eram fontes de lucros, de grandes lucros, e é justamente por ser fonte de lucros que vão impulsionar os europeus nas grandes navegações para poder chegar até nas Índias Orientais. Beleza? Nós vamos ter também essa civilização também ela deixou como legado, né, cálculos matemáticos, como a invenção do sistema decimal, os números arábicos, o conceito de zero foi uma invenção indiana. E dentre outras contribuições, aqui eu falei de um modo resumido para vocês. Mas, dentre outras contribuições que essa civilização, né, deixou para a humanidade. E que até hoje, né, quando a gente coloca, né, a gente come a canjica, que é de origem indígena, mas o que foi que o português trouxe para cá? Trouxe a canela, a gente coloca a canela. Mas a canela era uma das especiarias que os europeus iam buscar onde? Lá no Oriente, lá na Ásia, e levava para a Europa. E a canela chegou até aqui devido aos europeus. A canela, né, uma das especiarias, né, dentre várias especiarias que os europeus iam pegar nas Índias Orientais. Então é isso, meus amores. Então, eu quero que vocês dêem uma lida nesse capítulo, e se você der uma lida,
grife as partes que vocês acharam mais importante, porque quando voltar às nossas aulas, não se preocupe. Quando a gente voltar a ter aquele contato físico de novo, certo? Qualquer dúvida do que se refere ao que estamos estudando, né, virtual, né, que a gente possa conversar, né, que a gente possa tirar algumas dúvidas, né, e que também pesquise sobre as curiosidades dessa civilização, que vale a pena para vocês, né? O conhecimento sempre vale a pena. Então, tchau, tchau, um beijão virtual em todos vocês, espero que todos vocês estejam bem e fiquem em casa.